Olá, alunos! Hoje teremos aula de História. Então, vocês irão pegar esse livrinho aqui, ó, a Aprender e Relacionar, quinto ano. E continuaremos com o mesmo assunto das aulas anteriores, das semanas anteriores. Então, vai continuar sendo Unidade 3, Registros da História e Linguagens e Cultura. Capítulo 11, Linguagem Oral e Escrita. Aqui tá fazendo até uma pergunta aqui. Linguagem oral ou escrita? Então, na página, vocês irão abrir na página 146 e estudaremos a 146 e a 147. Então, a professora vai ler o texto que vai dar início ao assunto da aula de hoje. Linguagem oral e escrita. Algumas formas de comunicação criadas pelo ser humano, pelos seres humanos, né, ao longo do tempo, utilizam tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita para expressar diferentes situações. O cordel, por exemplo, é um tipo de poema. Então, eu gostaria que vocês pensassem, lembrassem lá, poema. Como seria o poema? Que pode ser apresentado oralmente, muitas vezes acompanhado de viola. Então, pode ser usar também a questão da leitura de cordel na música. Ele também pode ser escrito, impresso, ilustrado, né, com gravuras. E é composto de palavras que rimam. Então, o cordel, ele tem a rima. Isso é, com no caso, os sons semelhantes. O cordel recebe o nome porque em alguns locais é pendurado em varais de corda. Então, por isso que ele é chamado de cordel. Então, nessa aula, falaremos um pouquinho com o gênero textual cordel. Tá? O que seria isso? Bem legal. Então, aqui a professora separou um vídeo de um professor falando, né, sobre a literatura de cordel. Vai contar um pouquinho o que é, qual a história, quando surgiu, tá? A literatura de cordel. Os cordéis são textos em forma poética que contam histórias, informam e até mobilizam quem os lê. Foram trazidos para o Brasil pela tradição portuguesa e até hoje encantam e cantam as belezas, as angústias do nosso povo. Os cordéis são típicos do Nordeste brasileiro e são livrinhos muito simples, feitos de papel comum e muito rústico, que geralmente ficam à mostra em varais, como cordas, e daí vem o nome cordel. As capas geralmente são feitas pela técnica da xilogravura, que é um tipo de impressão feita a partir de uma matriz de madeira, como se fosse um carimbo. Também isso é característico da cultura nordestina e deixa os cordéis ainda mais interessantes. Mas, sem dúvida, os temas e a criatividade poética dos cordelistas, os autores dos cordéis, são o que mais nos encantam e nos marcam nessa forma de literatura. Os cordelistas podem transformar em cordel qualquer tema, qualquer assunto, contos de fadas, aventuras universalmente conhecidas, temas regionais ou até mesmo informações recentes, como um escândalo político ou uma tragédia natural. Isso porque o cordel, além de ser apreciado como literatura, funciona para muitos como um verdadeiro jornal que traz as notícias e as novidades do mundo. É importante destacar que o cordel é escrito em versos e estrofes, em geral de 7, 8 ou 10 versos, e deve ser bem trabalhado na questão das rimas, pois isso dá sonoridade e garante musicalidade. Aliás, muitos cordéis, quando são recitados em feiras e eventos, são acompanhados de música, preferencialmente de viola, o que reforça as raízes culturais dessa produção literária. Além disso, vale perceber que a linguagem pode ser mais coloquial, usando gírias ou até mesmo palavrões. Tudo para deixar o texto mais vivo e próximo da cultura popular. Assim, os cordéis são uma possibilidade de conhecer mais sobre a nossa cultura, em especial do Nordeste.
Lendo esses textos, que em geral têm um tom bem-humorado, você pode aprender mais sobre nossa cultura e também apreciar a criatividade de grandes poetas que falam ao povo, com a língua do povo. Então aqui o professor explicou, né, de maneira bem prática, como que é desenvolvido o texto cordel, né? Ele é um poema. A essência dele é um poema, só que um poema cantado. Então a professora, no comecinho dessa aula de hoje, eu coloquei para vocês, no primeiro post seria a leitura diária. Então a professora colocou uma leitura diária, utilizando a historinha da cigarra e a formiga, só que contada de maneira diferenciada, utilizando o cordel, tá? Então vocês voltem lá e assistam o vídeo, que é bem interessante. Então aqui a professora vai colocar um videozinho bem bonitinho de uma leitura de cordel. Oi, seus filhos, tudo bem? Tudo certo com vocês? Saudade de vocês, né? Rapaz, vocês sabem o que vai ter hoje no Pique Surpresa? Adivinha? Vocês sabem o que vai ter hoje, velho? Olha só, é surpresa. É tão surpresa que nem eu mesmo sei. Ai, podia! Nem eu mesmo sei. Mas na verdade, eu sei, vocês vão saber do que é pouco. É cordel. E rapaz, é cordel, velho. É literatura de cordel. Rapaz, eles vão gostar muito. Então, espia só. É mais ou menos assim. Pudim, você vai contar ou eu que conto? Pudim, quem que vai ser que vai falar? Você vai? Ih, Pudim tá uma preguiça, tá nada. Então deixa que eu conto. Olha só, é o cordel dos brinquedos. Vocês gostam de brinquedo? Gosta? Eu também gosto de brinquedo. É o cordel dos brinquedos. É mais ou menos assim. Presta atenção. Pique, Patrick, pique, Patrick, pique, Patrick. No baú da minha casa, escutei um barulhinho. Parecia uma conversa. Eu fui chegando de mansinho e colei o meu ouvido na tampa do baúzinho. Então abri uma brecha para poder descobrir o que estava acontecendo para eu ver além do ouvir. Ai, Pudim. Então pensei comigo mesmo, esse baú eu vou abrir. Qual não foi minha surpresa quando vi a discussão entre um monte de brinquedos na maior agitação. Uns gritavam, outros riam, era uma grande confusão. Logo vi Mané Gostoso fazendo uma estripulia, dizendo: eu sou acrobata, muita gente me aplaudia. Posso até virar atleta. Alguém gritou: mas pia! Depois o peão falou: eu sou equilibrista. Rodo, rodo e não caio. Eu sou melhor, não insista. Nessa caixa de brinquedo, eu sou o verdadeiro artista. Aí a peteca remendou: eu sou mais divertida. Pulo de uma mão a outra e tenho penas coloridas. Nunca me canso de brincar e tenho fama merecida. Depois veio o ioiô, com a fala repartida. Subia dizendo uma coisa e completava na descida. Eu que nunca tinha visto uma coisa parecida. Pois comigo a criançada tem que ter habilidade. Sou o brinquedo que de todos é que tem mais qualidade. Pra brincar tem que treinar, não importando a idade. O Rói já se ruía pra falar desaforado. E então soltou o verbo de um jeito mal criado. Eu sou quase um instrumento, o meu jogo é musicado. E por fim o catavento, com frases assoviadas. A beleza que eu tenho nunca vai ser comparada. A criança que me sopra fica logo deslumbrada. Então eu tive que intervir e dar a minha opinião. Ei, vocês que estão me ouvindo, eu falo de coração. Todos são muito queridos, preste muita atenção. Não há como comparar, cada um tem o seu dom. Não existe essa coisa de um ruim e outro bom. Acho que eles entenderam e até baixaram o tom. Começaram a sorrir e disseram obrigado. E eu fiquei ali brincando com um baú encantado, como se naquele instante o tempo houvesse parado. Pique, Patrick, pique, Patrick, pique, Patrick. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixando vocês para um final de semana arretado. Esse foi o cordel do baú encantado. Então, bem bonitinha
Bem bonitinho o cordel, né? A historinha de cordel. Falando de brinquedos. Vocês viram a musicalidade, o jeito que ele contou. Se vocês quiserem gravar um videozinho para a professora, quem quiser, tá? Gravar um videozinho, mandar no grupo da sala. Seria bem legal. Pode ser um versinho só que vocês criaram para a professora, tá? Então, eu vou explicar a atividade de hoje, que vai ser sobre cordel. Então, aqui, ó, na página 140, vou continuar na página 146. 146. 1. Leia o trecho de um cordel. Um cordel sobre leitura. Então, o cordel vai ser sobre leitura. Deixa a professora aumentar um pouquinho. Vou armar esse cordel de um jeito diferente, pois já falei do sertão quente, mas de livros digo agora. Monto rima sem demora, ofereço esse presente. Então aqui, ó, a rima, né, que está terminando com a mesma sílaba, o mesmo som, no caso. E aqui também, ó, existe a rima, entre esse jogo de palavras aqui, ó. E também aqui voltou a falar do ent, né? E aqui do hora. Então, vocês terão que prestar atenção na hora da escrita do cordel. Livros em bibliotecas, lá dos bairros ou escolares. Livros em casa de pobre, ou quem come manjarés. O dinheiro não importa, que agora eu abro a porta, livros em todos os lugares. Quero livros na estante, ou então na cabeceira. Quero livros na cozinha, livro sério ou brincadeira. Livro caro, ou bem barato, na cidade ou no mato, menos livro na fogueira. Livro existe com leitura. Cada página uma história. Livro existe se contando, com ou sem dedicatória. Fino, grosso, grosso ou fino. Para adulto ou menino. Ler um livro é uma vitória. Então aqui seria a capinha desse cordel que acabamos de ler. Aqui, ó, capa de um cordel sobre leitura. César Obiet, em 2017. Então, a primeira atividade que vai ter na parte de baixo dessa página, página 146. O cordel é uma forma de linguagem oral ou escrita? Explique. Então, no caso, a professora mostrou para vocês um cordel oral e depois foi um cordel escrito no livro de vocês. Então, vocês irão pensarem na respostinha, tá? E explicar o porquê. 2. Agora, você e um colega vão produzir um cordel. Sigam os passos abaixo. A. Escolha um tema para ser desenvolvido. Então, qual o tema, qual o assunto do cordel? Vocês vão falar de escola, vão falar de brinquedos, de brincadeiras. Então, o assunto que vai ser escrito esse cordel. B. Listem duplas de palavras que rimam ou que podem ser utilizadas para desenvolvimento do tema. Então, são listas de palavras que vocês vão fazer a rima. Então, lembra que a professora explicou que o finalzinho da palavra, no caso a sílaba ou o som que termina a palavra, se relacionando, né? Seria a rima. Vocês irão escrever aqui quais são essas palavrinhas que irão rimar. C. Escrevam o cordel nas linhas abaixo e façam um desenho para ilustrar. Então, título do cordel, no caso, né? Vocês irão inventar, né, um título de modo criativo. Autores, no caso, o autor seria vocês. E aqui vocês irão escrever o cordel, tá?
Pode ser simples mesmo, não tem problema de ser muito assim, muito elaborado. Quem conseguir, quem quiser, pode fazer, tá bom? E aqui vocês irão fazer o desenho relacionado ao cordel que vocês escreveram, tá? E apresente o cordel para os colegas. Então, no caso, vocês podem, no caso, quem quiser gravar o videozinho falando o cordel para a professora, vai ficar muito bonito. Tá? Aguarde o trabalhinho de vocês. Quem não quiser, não tem problema. Tá bom? Tchauzinho.